Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência às nossas videoaulas a respeito de campo magnético, então hoje nós vamos falar aí a respeito do campo magnético em um condutor retilíneo. Tá? Então nós vamos fazer a parte de equacionamento utilizando essa primeira geometria aí do nosso condutor elétrico, tá? Então, só para vocês saberem, né, para que vocês consigam, né, visualizar as linhas de indução ao redor de um fio, a gente pode espalhar, né, limalhas de ferro ao redor do condutor elétrico enquanto estiver circulando a corrente, né? Lembrando que é bom fazer isso daí em ambientes controlados, né, em laboratório, em algum local deste tipo, tá bom? Pois bem, então a ideia para a gente realizar o equacionamento para esse condutor retilíneo é justamente este exemplo aqui, onde nós vamos ter uma corrente elétrica circulando pelo nosso condutor e nós vamos calcular o campo magnético neste ponto aqui, ó. Então nós vamos chamar esse campo magnético de B e vamos ter uma distância R aqui que nós vamos estar considerando, tá bom? Então vamos lá fazer a parte de equacionamento agora. Então, algumas coisinhas básicas aí a respeito do eletromagnetismo, né? Nós sabemos, tá, que a intensidade do campo magnético ela é igual ao valor da minha corrente em função da distância que eu quero medir, em função de L. Onde este L, né, ele é em metro, então a unidade de intensidade de campo magnético ela seria ampere por metro. Tá? Pois bem, e outro ponto importante, né, a equação geral para determinar o campo magnético B, nós podemos utilizar associando a intensidade do campo magnético. Então o B seria igual ao meu μ0, que nós vimos na aula anterior, que multiplica a intensidade do meu campo magnético. Tá? Qual que é a unidade dele? A unidade dele é Tesla. Tá? Aí aqui eu tenho esses parâmetros, né? Eu tenho o μ0, que ele é um valor constante, e tenho a intensidade magnética, e tenho o valor de corrente. Qual que é a distância que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar a distância do raio, porém nós vamos trabalhar isso daqui em função da circunferência. Então todos os pontos aqui têm que ser cobertos pela nossa equação. Tá? Então como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? Se a gente lembra lá, né, é 2π vezes o meu raio. Confere? Então, para eu calcular o perímetro da minha circunferência, eu vou fazer 2π vezes o raio. Tá bom? Então, eu posso substituir aqui. Tá? Então, como que ficaria esta equação, né? Eu vou substituir a intensidade do campo magnético, aqui também. Tá? Então, vamos calcular esse carinha aqui agora. Então, o meu B vai ser o quê? Substituindo esses dois valores, vai ser igual ao valor da minha corrente, que vai multiplicar o meu μ0 e eu vou dividir por todo mundo por 2π vezes o raio. Tá? Então essa é a equação que a gente vai acabar utilizando aí para calcular a intensidade do campo magnético em função do raio, né, em função da distância que eu vou querer trabalhar, tá bom? Então, nós vamos usar esta equação aqui. Então, o B, né, só fiz um rearranjo aqui, né, agora colocamos o μ0 aqui na frente, né? Então, é μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio. Qual que é a unidade disso? Vai ser o Tesla, né, da mesma forma que nós vimos na equação geral lá na videoaula anterior, tá? Aonde o μ0 vai ser o valor constante de 4π vezes 10 a menos 7. Tá bom?
E aqui vamos fazer um exemplo, tá, de como utilizar essas equações. Então temos esse exemplo aí, né? Vamos supor que nós temos aí uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes e ela esteja percorrendo um condutor retilíneo. Eu quero calcular a intensidade do vetor de indução magnética no ponto localizado a uma distância de 2 centímetros deste fio, tá? Dado o μ igual a 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor constante lá que nós vimos na aula anterior, tá? Como que seria essa resolução, né? Primeiro ponto, né? Vamos definir o que nós temos lá do exercício. Então, o nosso enunciado passou para a gente o valor de corrente e o valor do raio. Lembrando que o raio nós vamos sempre trabalhar em metros, então nós vamos precisar converter aqui 2 centímetros em metros, seria igual a 0,02 metros, ou também, né, trabalhando em base 10, ficaria 2 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Como nós estamos trabalhando condutor retilíneo, qual equação que nós vamos utilizar? Pois bem, justamente essa. Então, B é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio. Qual que seria a solução? Seria esta daqui que está sendo mostrada para vocês agora. Substituindo os valores, tá? Então aqui 4π vezes 10 a menos 7 vezes 5, que é a intensidade da corrente, dividido por 2π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicação destes dois termos aqui vai ficar o valor de 4π, então nós cancelamos esses dois termos, e ficaria aqui o 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 elevado a menos 2. Lembrando a propriedade lá de base 10, né? Quando nós temos divisão de mesma base com expoentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a base e vamos subtrair os expoentes. Então, 7. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Então, 10 elevado a menos 7 menos 2, nós vamos ter a troca de sinal aqui, né? Então, nós vamos ficar com 10 elevado a menos 7 mais 2, que vai resultar em 10 elevado a menos 5, que é esse resultado aqui que nós vamos ter. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!